E chegamos na quinta e última aula da imersão Dev com o Google Gemini. O pessoal aqui no estúdio, vocês não estão vendo, gente, mas o pessoal aqui no estúdio, tá todo mundo feliz naquela empolgação. Caramba, o que eles vão fazer hoje? Será que o código vai funcionar? O que eles vão fazer? É bom que o código funcione, afinal a gente tá na quinta aula, né, Gui? É verdade. Hoje é só pra gente marcar aquele golaço, encerrar o nosso MVP de API e curtir o nosso desenvolvimento que foi feito até agora, que foi muito legal. É verdade. Eu espero que você tenha se divertido e aprendido durante todo esse caminho, essa jornada. Um ponto antes da gente começar, que vale a pena frisar, né, é o seguinte. Pessoal, muito conteúdo foi passado aqui. Muitas coisas a gente abstraiu de explicação para que a gente conseguisse ter algo palpável. Falar assim, caramba, eu criei um servidor com Node que tem imagem e usa um cluster e faz lá com um banco de dados. Um monte de coisa foi passado. Tá tudo bem se um ponto ou outro, uma dúvida ou outra passou. Tá? Usem principalmente a comunidade, usem a chance de conversar com pessoas lá no Discord, a inteligência artificial do Google também, para te auxiliar no seu desenvolvimento. Tá? Imagina se na nossa época, cara... Puxa, eu teria passado muito menos noites em claro, bravo com o meu código. Mas vamos falar de código. Vamos falar de código. Pessoal, é o seguinte, né? A gente tem um projeto aqui que tá mandando a imagem agora com os nomes certinhos, né, Ju? Isso. Vamos relembrar onde a gente parou? Vamos. Nós fizemos parte da lógica de colocar uma imagem na pasta de uploads, beleza, ela mora lá, e a gente associou, aí criamos um novo post vazio mesmo no Mongo, só para a gente ter um ID retornado. E usamos esse ID para nomear a nossa imagem, e a nossa imagem não fica mais perdida na pasta de uploads, porque ela está para sempre ligada a um ID lá no banco. Agora a gente tem que finalizar essa lógica. Pô, mas se a gente já tem um ID no banco, a gente já tem um registro, né? A gente não pode criar outro. A gente tem que atualizar esse mesmo registro. Então a gente está indo para o terceiro verbo, né? Que é o verbo atualizar. E então, se a gente está indo para um outro verbo, a gente vai fazer um outro método HTTP, a gente começa criando uma nova rota para isso. Legal, então eu vou aqui, ó, src, lá no nosso arquivo post routes, a gente vai ter uma rota nova. Deixa eu só quebrar aqui a visualização do código. View word wrap. Isso. Boa. Aqui também já virou receita de bolo, porque a gente já sabe o que tem que fazer. Você pode, se quiser, copiar. Boa. Só que aqui é um método diferente? Isso, a gente chama esse método de put. Porque a gente quer atualizar. A gente quer atualizar, a gente quer colocar alguma coisa em um registro que já existe. Certo. Rota, a gente pode manter a rota upload, só que agora a gente tem que passar, da mesma forma que a gente passou um ID para dar um get por ID, a gente pode fazer a mesma lógica aqui. Então, upload, né, barra upload. Isso, esqueci da barra. Isso, barra, 2 pontos ID. Lembrando que a gente fez lá no começo. Vírgula e alguém lá no controller. Vírgula, exatamente. Caramba, vou atualizar meu LinkedIn para Node. Você já tá sabendo de Node tudo. Developer. E vamos aproveitar que a gente está fazendo isso. Olha que lógica interessante. As nossas imagens estão na pasta upload. Certo. E só quem está enxergando ela somos nós, porque a gente tem o controle do servidor. A gente está vendo aqui pelos bastidores. A gente vai acrescentar uma linha agora para tornar essa pasta pública. Ou seja, é como se qualquer pessoa que pela internet chegasse no nosso servidor, ela poderia ver a pasta com as nossas imagens. E para fazer isso, a gente vai usar uma linhazinha só. Nós precisamos voltar no nosso arquivo server, que é quem configura o nosso servidor. Antes mesmo de criar aqui essa... Antes mesmo disso, porque a gente Legal. vai precisar, tá? Tá bom, beleza. Onde que eu faço isso? Aí no server, antes de routes, onde a gente está executando a função, a gente vai adicionar uma linha que é app.use. A use é uma função, abre e fecha parênteses, express.static. Express.static, abre mais um parênteses, porque é uma outra função. E aqui a gente passa para o Express o nome da pasta que a gente quer abrir, digamos assim. E qual que é a pasta que a gente vai usar? Existem algumas formas de fazer isso. Para simplificar aqui, a gente vai fazer isso direto da pasta uploads. Então a gente passa aqui, uploads. Que é o nome da nossa pasta. A gente está dizendo aqui para o Express, Express, tudo que tiver dentro dessa pasta, a gente vai abrir para ser acessado, para ser servido. A gente chama isso de servir arquivos estáticos. Então a gente vai abrir essa pasta. Tá bom. E agora a gente vai ver como é que a gente acessa ela. Beleza, upload está aberta, fechou a parte do server, vamos voltar lá na nossa rota, criar uma função, a gente pode chamar de... na linha 34, onde a gente começou o put, né? A gente passou a rota, passou o upload barra ID. A gente pode controller? chamar...
A gente pode chamar essa rota agora, essa função agora, de atualiza um novo post. Por quê? Porque a lógica é, fizemos um novo post, obtivemos o ID, atualizamos a imagem. Quem que a gente vai atualizar agora? Esse mesmo novo post que a gente acabou de fazer, para colocar o novo nome da imagem nele, a descrição e tudo mais que a gente quiser. Então, atualiza novo post, acho que pode ser um nome que funciona bem para nós. Legal, então eu vou fazer no mesmo padrão das anteriores. Deixa eu só minimizar aqui, ó, pra gente focar só no código que a gente precisa, só encapsulando eles. Vai ser então o export. Se você quiser copiar a função anterior, a gente pode atualizar a partir dela. Eu acho um pouco mais fácil do que a gente ficar digitando. Com certeza. Então, cancela tudo isso que eu falei aqui, gente. Claro, é só pra gente agilizar um pouquinho. Você pode copiar ali, Gui, aquela função postar novo post, por exemplo, lá de cima. Post? Que ela vai ter uma carinha bem parecida com o que a gente vai fazer agora. Ctrl+C, Ctrl+V, maravilha. Vamos lá, beleza. Então foco nela. Agora essa função chama atualizar. Atualizar. Novo post, ou atualiza novo post, depende de como você quer usar o verbo. Deixa eu ver, qual que estava? Postar, listar? Postar, então atualizar. Atualizar. Novo post. Novo post. Beleza. O que a gente precisa para atualizar um post? A gente precisa primeiro saber qual que é o post que a gente atualiza. Então, o ID do post. E, segundo, o que a gente precisa do conteúdo que vai ser atualizado. Lembrando que a gente está no controlador, ou seja, essas informações vão chegar para a gente através da requisição. Então, vamos criar aí dentro da função na primeira linha duas informações. A primeira vai ser o ID desse post, que vai ser rec.params.id, lembrando que o ID vai lá pela barra da URL, .params.id. Segunda variável que a gente vai criar embaixo, a gente já vai fazer o seguinte, vamos deixar criada aqui a URL que a gente vai usar nessa imagem. Então, vamos criar uma const URL imagem. URL imagem. Isso, igual. Abre template strings para a gente criar uma string. Aqui o que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente usou os placeholders, lembra de gatinho? A gente vai criar uma URL muito parecida, só que com o nosso localhost. Então aqui vai ser http. // localhost 3000. Localhost. 3000. 3000. Barra. Aí vamos abrir cifrão, cifrão... E o sinal de dólar, né? Cifrão... Isso. E dentro, ID. Fora das chaves, termina com .png. Então, ou seja, quando a gente atualizar tudo lá no banco, já vai vir o endereço da imagem certinho. E o mais bonito com aquela mudança que a gente fez no nosso servidor, de expor a nossa pasta uploads, agora a gente consegue gerar esse tipo de link, onde quando tiver ali uma imagem na pasta uploads, a pessoa vai conseguir acessar pelo navegador, daqui a pouco a gente vai testar, você vai ver que vai ficar super legal isso. Da hora. Show! Agora a gente já tem a URL da imagem montada, já temos o ID, o que falta é o post atualizado. Vamos fazer o seguinte, embaixo aí dessa URL da imagem, vamos criar um objeto desse post atualizado. Certo. Cria uma nova variável? Cria uma nova variável, pode chamar de post atualizado. Post. Posso chamar só de post? Pode. Post abre um objeto, porque agora a gente vai passar isso tudo para o banco. Então a gente vai juntar a URL da imagem. Então, o que tem lá no Mongo? A gente tem a primeira propriedade, img URL, né? Lembrando como tá. Isso. URL. 2 pontos, URL da imagem, que já está montadinha. Imagem. Isso, vírgula. Segunda propriedade que está lá no Mongo, descrição. Descrição. A descrição agora vem lá do nosso put, porque a gente vai mandar essa informação lá da requisição. Então é rec.body.descrição. Body.descrição. Por último, vírgula. Aí tem que botar uma vírgula. Isso. Alt, que é a terceira propriedade, igual, 2 pontos, rec.body. .alt, porque a gente também vai receber isso do nosso put. O que a gente está fazendo aí? A gente está montando um objetinho que representa o nosso post com todos os dados que vieram na requisição. Tudo que vier no Postman na hora que a gente for testar, ou tudo que viesse do front num eventual formulário, estaria aí preenchendo esse objeto para a gente poder colocar ele lá no banco. Excelente. Beleza. Agora, a gente não quer, dentro do try, a gente não quer mais criar um post, porque a gente quer atualizar um post que já existe com o ID que a gente passou. Então, na linha 49, onde está post criado, não vai ser mais esse método criar post, que ele está lá no model. Só que a gente ainda não tem
lá no model um método de atualizar post, porque a tá. gente ainda não fez isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó, só para completar essa parte, o atualizar post, novo post, Vai lá na rota. lá na rota, eu vou falar assim, olha, eu Isso. também vou precisar de você, aqui ó, além do upload de imagem, vírgula, atualizar novo post. Isso, E importou. importei e falei, olha, sempre que tiver um put para upload barra ID, vai ser o atualizar novo post. Perfeito, Gui. Beleza, fechou rotas aqui, não quero ver mais isso. Vamos abrir agora o Models Post Model. Isso. Que agora eu vou precisar de uma função capaz de atualizar um post. Eu não Exato. quero nem inserir, nem achar. Uhum. Quero atualizar. De novo, se você quiser ir pelo caminho da facilidade, Mas dá você- esse Ctrl+C, Ctrl+V aí. Tá, mas esse aí, sabe aqueles desenhos que fica tipo um anjinho, um demônio falando assim? Isso é um sinal bom ou ruim? Eu não sei. Depende, quando né? você copia e cola um trecho de código que você não sabe o que faz, não sabe por que tá copiando e colando, e vai meio naquele, ai meu Deus, vou na Provavelmente sorte, é o demônio. aí não é legal, isso tá. vai te dar um problema no trabalho. Tá bom. Quando que vem o anjinho? O anjinho é quando você fala, puxa, eu sei exatamente o que eu quero alterar nesse bloco, Tá. eu só preciso da estrutura dele. Beleza. Aí a gente é humano, né? Exato. Tá. Aí no lugar de criar, então seria Atualizar. atualizar. Atualizar, cuidado que ele autocompletou com alguma outra coisa. Ele completou com um novo post lá do controller, né? Então eu vou colocar atualizar Atualizar post. Atualizar Isso. post, beleza. Aí agora eu vou fazer o oposto. Eu vou lá no controller e vou falar assim: sempre que a gente já tiver o objeto, Uhum. eu quero atualizar Atualizar o post. post. E vou passar aqui no lugar do post, novo post, E esse post que a gente tem. então, só que aí não é só post, porque a gente tem que passar qual que é o post que vai ser atualizado. Então, antes de post, tem que passar ID, que foi a variável que a gente criou na linha 41. Então, são dois argumentos São aqui. dois argumentos. Sempre que a gente atualiza, tem que dizer atualizar onde, né? Ah, que legal. Qual registro. Beleza. Beleza, vamos lá. Então, vamos fazer o nosso atualizar post. Que vai receber o ID, ID, e o exato. novo post. E o novo post. Certo. Tá fazendo a conexão, etc, etc. Agora, só que na linha 24, onde é insert one, não é mais insert one. Agora a gente quer update one. Que chique, hein? Uhum. E aí pensa, né, Gui? Pensa, galera, a gente quer atualizar um post específico que a gente fez, a gente tem até o ID dele. Uhum. O que esse método updateOne vai pedir para nós é justamente que a gente indique qual é o ID que a gente está querendo atualizar e com quais dados. Pois é, mas para passar isso a gente vai ter que passar de um jeito bem específico que tá lá na documentação. Por sorte a Ju e eu já lemos e a gente vai contar para você como fazer. Certo. A primeira coisa vai ser a gente guardar o ID do objeto. Então, antes ali da linha 22... Eu já fui na ansiedade. Isso. Mas você pensou certinho. Tá. Vamos lá na linha 22 e antes dela a gente vai criar uma const aí. Tá. Object ID. Object pode ser minúsculo e o I do ID pode ser maiúsculo. Posso começar o BJID? Isso, pode, não tem problema. Pode, igual. Agora a gente vai fazer todo um caminho e os nomes têm que estar iguaizinhos os que eu vou falar. Tá. Então você vai escrever Object ID com o O maiúsculo e com o I também maiúsculo. Só o I? Só o I. Ah, tá. Só Só o I. o Eu I. vi que ele apareceu ali. Ponto, create, from, o F maiúsculo, Create from. hex de hexadecimal com H maiúsculo, Opa. Foi pra cima. Hex. isso, string, Tudo junto? Tudo isso. junto. String maiúsculo. Maiúsculo também com E S maiúsculo. Fica meu case, tá, pessoal? Então sempre Isso. create from hex string. Né? E aí, entre parênteses, você vai passar a ID que você recebeu ali em cima como argumento. Tá. Por que a gente vai fazer isso? A gente vai criar isso para guardar nesse objeto especial que o Mongo obriga a gente a usar qual é o ID do post que a gente está querendo atualizar. Então eu sei que ficou um passo meio feiozão, uma linha com muito código, mas no fundo o que a gente está querendo fazer é isso. Pegar a ID que a gente recebeu, colocar num objeto que o Mongo entenda. Agora a gente já tem mais ou menos o que a gente precisa para completar o update one. Qual é o primeiro argumento que ele pede para nós? O primeiro argumento que ele pede é um objeto. Então você já pode passar ele aí com chaves. Tá. O que a gente vai passar dentro dele? Underline ID. Underline. Underline ID. ID, lembrando que é a forma como o ID é identificado lá no banco do Isso, Mongo. eu lembro que aparecia mesmo. Exato. Que é aquele ID que a gente nem faz nada, né? Ele que cria sozinho. Tá. O problema é que o Mongo ele cria esse objetinho meio específico, né? Tá Por bom. isso que a gente precisou dessa linha. A gente está escrevendo ele aí para o Mongo saber quem a gente quer atualizar. Certo. Então nós vamos colocar 2 pontos, new, aí Object ID com O e com o I maiúsculo, Object ID.
Isso. E o que a gente vai passar nos parênteses agora? OBJ-ID, que foi o objeto que a gente criou aquela hora. O que isso está fazendo, então? Olha, Mongo, é esse post que eu quero atualizar. O post que tem esse ID que eu guardei aqui dentro. Depois das chaves, dá uma vírgula. Agora a gente vai passar para o Mongo um conjunto de dados que vão ser atualizados nesse post. Então você vai escrever com um sinal de dólar, né, um cifrão, isso, dentro de chaves também, Gui, A gente vai criar um novo objeto aqui. Então, o primeiro parâmetro é um objeto que tem só essa propriedade ID e o valor de new object ID. E a segunda propriedade é um outro objetinho. outro objeto, Então tira esse sinal. Isso. Perfeito, é isso aí mesmo. O que Esse vai aqui estar mesmo? nesse objeto? Isso, só que dentro desse objeto, Você vai tirar essas chaves de dentro do objeto, essas duas que você criou, essas amarelas. é que esse cifrão é outra coisa. A gente não vai criar um template string. não é um template string. A gente vai escrever set, é uma palavra reservada para dizer que a gente está mandando um conjunto de dados para atualizar naquele post. Então, set de setar, de definir. né? Do Java, né? Lá do Java. Exato, 2 pontos. E agora a gente vai passar os dados atualizados, que é um novo post. É aquele argumento que você tem lá em cima. Um novo post. Beleza. Deve estar tudo certo. Vamos testar? Eu acho que a gente consegue testar. A gente já fez a rota, a gente já fez o controlador e a gente já fez o model. Beleza. Como é que a gente vai testar isso? Vamos subir o nosso servidor. A gente tem 2 processos para fazer. Então, lembrando, primeiro a gente tem que fazer o upload da imagem. Então, a gente vai lá no Postman, vamos à nossa rota de upload. A gente está aqui já nela, né? Ó, post, upload. Isso. Eu vou subir agora uma outra imagem, que é a de Veneza. Ok. Quem quer que seja Beleza. essa pessoa. Quem quer que seja, né? Ok. Abrir Então tá, e fazer um post. Beleza, pode fazer o post. Nesse momento, ele vai devolver esse inserted ID. A gente vai copiar esse inserted ID, copiar com Ctrl C mesmo, e vamos abrir lá aí em cima do Postman tem um mais do lado do post, lá em cima. Isso, a gente vai abrir uma nova aba para criar o nosso put, porque a gente precisa desse ID. Então vamos criar um put. Que aí, é a ação para atualizar, né? Isso, aí vai ser o localhost 3000 /upload barra o ID que a gente copiou. Porque a gente definiu que nessa rota, quando a gente passa o localhost 3000 /upload e coloca um ID, se a gente estiver utilizando o método put, ele vai disparar essa sequência de eventos que a gente acabou de fazer. Exato. Aí e agora o nosso no body, body. né? O que a gente tem que mandar no body? A gente não precisa mais mandar a imagem, porque a imagem já tem. Não precisa do ID, porque ID também já tem. Só precisa da descrição e do out. Então agora a gente vai mandar um body lá no raw, tipo raw, do lado onde está text, a gente escreve JSON. Seleciona JSON lá onde está text. Vai ficar mais fácil para ler, né? Isso. Aí, beleza. Agora a gente coloca descrição. Sem esquecer que o JSON precisa ser tudo entre aspas duplas. Descrição. Descrição. Se eu escrever algo de errado, vocês me ajudem, hein, pessoal? Descrição. Pode colocar uma descrição. Descrição. Veneza. Depois a gente vai ver se dá para melhorar essa descrição. Por enquanto ela tá ótima. Isso, vírgula. Vírgula, que é o nosso objetinho. E depois out. Out, mesma coisa. A gente vai passar uma string. Qual que é o out? Veneza, foto em preto e branco de Veneza. Foto em preto e branco de Veneza. Beleza. Vamos torcer agora para dar tudo certo. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Falha na requisição, mas não vamos nos estressar. Vamos lá no servidor. Atualizar posts not defined. Beleza. A gente errou alguma exportação. Tudo bem. A gente esqueceu de importar, talvez, o atualizar post lá no controller. Exatamente. Esse aqui é atualizar post, ele não vem lá do método. Criar não tá vindo de lá, ó, tá vendo? Aqui que a gente vai precisar dizer que a gente quer usar o atualizar post. Isso, só confere se lá dentro do model é atualizar post também. Vamos ver, atualizar post. Ele tá dando um promise import. Vai lá no model mesmo, ver se o nome do método é atualizar post, se ele está sendo exportado. Ó, atualizar post. Beleza. É esse mesmo, né? Tá certinho agora? Agora acho que tá certinho. Legal, vou parar aqui o servidor. Vamos subir mais uma vez. npm run dev. Maravilha, tá conectando. Vamos lá no Postman. Beleza. Lá no Postman, 3, Pode testar 2, 1. Aê, maravilha. Ele dá um resultado bem diferente, né? Ele diz quantos registros foram
atualizados, porque a gente não precisa atualizar só um, né? Porque a gente passou ID. Isso. Só que se a gente passasse outro parâmetro, por exemplo, nome, ele poderia atualizar várias. Por isso ele diz aí, ó, foi atualizado um só. Eu posso visualizar? Pode. Vou fazer então um método get lá para posts, no plural, só para a gente visualizar esse dado que a gente acabou Você de pode, atualizar. inclusive, fechar essa janelinha do Bari, porque a gente não precisa dela por enquanto. Tá. Então, se você pode subir ela para isso. Pra sumir, Beleza. né? Beleza. Vê se Ó, então eu apareceu a quero nossa ver o Veneza. último. Apareceu aqui, ó, Aí, Veneza. Gui, vamos E fazer um clica. teste. Clica nesse link, vamos ver se ele mostra a imagem como ele deveria. Pra eu clicar Ele tentou. Acessou. ele até apareceu Olha aqui, que ó. legal, a imagem foi. O projeto já tá incrível, ele tá funcionando, tem um monte de coisa legal, mas sabe essa dúvida que a gente ficou agora, Gui? Pô, que descrição que eu dou pra minha imagem? Dá pra gente utilizar o Gemini pra gerar pra gente a descrição dessa imagem pelo nosso código mesmo, por dentro do software que a gente escreveu, sem precisar abrir a página do Gemini para escrever. Caramba. Então como que a gente faz isso? Bom, a gente faz isso do melhor jeito do mundo, que é usando um código que já está pronto. Eu fui lá na documentação do Google Gemini para entender como utilizar ele para essa forma e a gente já vai deixar esse código pronto para você e a gente só vai implementar ele aqui. Que ele se chama Serviço Gemini. Isso. Exatamente. É Boa. porque é literalmente o que a gente está criando. A gente está criando um serviço que vai se integrar à nossa API. Ótimo. Então, já copiou e colou o código Tá. lá na nossa API. Agora a gente vai colocar isso de uma forma organizada. Lá, Certo. indo no source code, lá no SRC, criando uma nova pasta. Essa pasta vai se chamar como? Services. Eu achei que ia ficar vai chamar Services. Vai chamar Services, porque a gente tá passando um outro serviço para integrar com a nossa API. Services. Beleza. E aqui dentro a gente abre um arquivo que pode chamar Service Gemini Service. Gemini Service. Service. Isso.js. Vamos colar o código aí pra gente ver o que acontece? Legal. A gente Beleza. tem Posso pedir pro Gemini comentar esse código? Pode, mas assim, vamos fazer o seguinte, como ele vai acrescentar bastante linha, na linha 3 já tem um código que a gente reconhece, que a gente já usou antes, né, com a process.env. Process.env. Aquela chave que a gente pegou lá na primeira aula. A Exato. gente vai usar ela agora. A gente vai usar ela agora, a gente vai tirar ela do TXT, porque, né, meio difícil acessar de lá. Tá, então esse aqui que a gente ia mandar no grupo da família. Exato. Não vamos mandar. A sua chave está ali na primeira linha. Essa aqui é a chave. Esse aqui é o que eu preciso, né? Isso. Isso. Vamos abrir o nosso .env. Nosso arquivo .env. E vamos criar uma nova variável. Como o código que a gente já deixou preparado já tinha um nome de variável lá, que eu não me lembro É qual o é. Gemini em maiúsculo. Mas eu não faço, Não tenho vai coragem. digitar. Eu não tenho coragem de digitar esse aqui. Isso, dá o Gemini errado. API Key. Exato. Beleza. Agora a gente já associou a chave da API ao nosso projeto. E a partir daí, o que eu e o André a gente já estava conversando? A gente foi na documentação do Gemini e pegou a receita de bolo. Uhum. Então, quando a gente usa bibliotecas, muitas vezes a lógica está implícita ali, eles só falam, usa isso aqui que dá certo, e a gente usa, porque a biblioteca já está testada, o método já está testado. Inclusive, sabe o que a gente pode fazer? Vai ali, Gui, sobe um pouquinho, na linha 8. A linha 8 tem o nosso prompt, que é o que a gente vai pedir pro Gemini fazer pra gente. Ao invés de pedir para ele um texto alternativo, como estava no meu prompt original, vamos pedir a descrição. Coloque aí, gere uma descrição em português do Brasil para a seguinte imagem. Descrição em... Aí, já em português do Brasil já tá, é só tirar o text. É só tirar o text aí. Pronto! Uhum. Em português do Brasil. Tiro do... É. Opa! Beleza. Então, a única linha, na verdade, que a gente colocou foi essa string. Porque Aham. se você for analisar o código, todo o resto é código de funções e métodos do Google. Uhum. Então, não tem nada aqui que seja nosso. Que legal, hein? Caramba, é mais simples até do que parece, né? Muito mais simples, agora a gente não vai precisar mais mandar uma descrição quando a gente estiver criando um post, atualizando um post. A gente vai poder simplesmente chamar essa função que a gente acabou de criar, passando a imagem aí para ela. Legal. E onde que a gente faz isso? Esse arquivo chave api.txt, eu posso deletar ele? Pode, A porque gente a não gente já precisa usou mais, tudo é. que tem nele. Você não só pode, como você deve. Você deve. pelo Por mais que ele não amor esteja de Deus. comitado, É. você deve. Legal. E agora Beleza. o próximo passo? Bom, onde que a gente está passando atualmente esse texto, né? Lá no Lá atualiza, no Lá atualiza no post, post. né? É isso, a gente então volta lá no controlador, no atualizar Isso. post. No modelo aqui, no controller post. Isso, a gente vai ter que importar aquela função do Gemini aqui para dentro, Isso, né? como é que a gente faz isso?
A gente vai lá no Gemini Service, vê só confere o nome da função. Ela Já está até exportado, ó, na linha 6. Gerar descrição com Com Gemini. Isso, agora a gente vai no E controller. ela espera a imagem, né? Uhum. A Então, gente importe importe, o nome da função. é, Isso, from. E aí o nosso endereço, que é o... que a gente abre aspas, volta, ó, ponto, isso. Services barra Gemini Service. Opa. Nossa, ele ficou malucão aqui agora, gente. Gemini Service, aí. Isso, Boa. beleza, já está tá importado. Vamos só voltar lá no nosso atualizar post aí para baixo para a gente poder criar então o buffer da nossa imagem. Certo. Como que a gente vai fazer isso? Logo nas primeiras linhas, dentro aí da nossa função, você vai criar uma const que a gente pode chamar de... Na verdade, vamos colocar isso dentro do try, Gui. Acho que fica melhor. Tá. Então, dentro do try, a gente vai criar uma const chamada ImageBuffer. Const ImageBuffer. Uhum. Igual... Lembra do FS que a gente usou antes? FS. A gente vai usar ele agora de novo. Read file, read minúsculo, E o file file maiúsculo, maiúsculo. sync. Sync com S maiúsculo. Sync. Uhum. Isso. E entre parênteses, você vai criar agora uma string para a gente poder montar o caminho da imagem de novo. Template string? Esse Template template string. Ótimo. Então, qual que é a nossa pasta? A nossa pasta é uploads. Uploads. Isso. Barra. E agora, aí, nesse código do atualizar, onde que a gente pega o ID do post que é igual ao ID da imagem? Já está lá em cima. Já o tá no const ID. Então, você só Linha passa 42. ele, ponto .png. Só que aí você tem que passar entre cifrão e chaves, verdade. porque é uma variável. ID, isso, ponto .png. Beleza. Então, o nosso file system só confere se o file system está importado lá no começo, lá no topo do arquivo, o FS está importado, A gente beleza. precisa girar agora, né? Isso, a gente já criou um buffer dessa imagem, e agora, o que a gente faz com o buffer dessa Chama uma imagem? função e guarda numa variável a descrição. Então, vamos criar uma variável descrição. Uhum, Igual. Só que essa variável, tudo isso vai precisar acontecer antes da gente montar o nosso post ali. A gente pode trazer o const post para dentro do try, aquele que está na linha 44, senão a gente não vai ter como passar essa descrição para o nosso post. Tá, então eu vou colocar isso aqui dentro do try. E isso aí pode ser depois dos consts, Gui. Ótimo. Vou voltar aqui. no JavaScript, Depois a desses ordem dois, das né? coisas... Ou depois do post criado. Pode ser depois do post criado, que aí a gente já fica com tudo completinho. Beleza, então vou até deixar um espacinho. Na verdade, Na verdade, tem que ser tem que antes. ser antes. Eu falei uma bobagem aqui. Vamos lá Tranquilo. antes, então. Isso, a gente criou o buffer da imagem, a gente criou a descrição e agora a gente usa isso para montar o nosso post. Então agora a gente vai atualizar um pouquinho esse objeto, né? Na linha 46, você só tá passando gerar a descrição da imagem, descrição com Gemini. Dentro dos parênteses, faltou você passar a imagem. Então, O IMG ImageBuffer. Buffer. Isso, Boa. e lembrar que como a gente vai usar várias bibliotecas que vão bater no Gemini e voltar, precisa ser await. E aqui no caso eu não vou usar o request by Isso, mas descrição. Isso, lá no descrição Eu a posso gente... colocar a descrição só? Que é o nome da nossa variável que a gente criou ali em cima. Uhum, Isso. Que aqui vai ser a descrição que não sou eu que estou fazendo, agora é o Gemini que está fazendo. isso. Exato. Mas para o Gemini fazer isso, a gente volta na linha 46 e dá um await ali no gerar descrição. Verdade, que a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Exato. Beleza. Beleza. Bom, Atualizamos a descrição. A URL da imagem já estava tudo pronto. É só isso, eu acho. podemos testar, fazer a atualização de um post agora. Até pode ser esse que a gente já tem o ID, que é o de Pra Veneza, ter Uhum. referência, para né? ver como que ele gera, Gui. A Muito gente vai bom. lá e sobe o servidor. Opa, quebra o servidor e Vamos sobe subir, de só novo. subir antes da gente testar? Porque às vezes Nós não instalamos a dependência do Gemini. olha só, então quer dizer que a gente conseguiu pegar as chaves, a autenticação com o Gemini, mas existe um módulo que vai fazer isso. Então Isso. vamos instalar ele rapidinho? npmi de instalação, @google @Google /generative AI. Tracinho AI. Generative traço AI. AI, né? Porque AI. tá em inglês. AI. Isso. Ele vai Ok, instalar essa vai instalar. dependência, isso a gente também sabe esse nome porque veio da documentação do próprio Google Gemini. Posso visualizar? Pode. Que eu gosto de, só para ter certeza Package mesmo, lá no JSON. Package JSON. Aí, Então a gente tem ó, Google. Google Generative AI. AI, Express, Mongo e o Mutter. Beleza. Beleza. Sobe o servidor. Vamos só fechar aqui, vamos subir o nosso servidor agora.
npm run Dev. Certo, subiu. Vamos ver se não dá erro. Não. Certinho. Vamos lá no Postman, e lá no Postman agora a gente pode tentar atualizar essa mesma imagem. Você ainda tem a barrinha do put? Não tem? Tenho. Tem a barrinha do post. A gente acabou fazendo um get na mesma... mas não tem problema. Troca esse get pelo put. O importante é que a gente ainda tem o post para pegar o ID de lá do post. Ah, tem. A gente, acho que eu deixei aqui, ó. Isso. É só pegar o ID. Ctrl C. E a gente volta lá onde a gente quer fazer o put. Upload barra aquele cola ID. ID. Exatamente, só que agora no body, no corpo da requisição, que a gente tem que mandar ali nos parâmetros, authorization, agora o body é só o alt text. Então, onde a gente está no body, a gente vai atualizar o corpo da requisição. Pode deixar o resultado aí, não tem problema. Só. Tira a descrição, deixa só o alt. Foto preto e branco de Veneza. Bora, aí vamos lá ver. Vai fazer a descrição. Aí agora você pode dar um send pra gente ver o que acontece. Vamos ver. 3, 2, 1... Ele demora um pouquinho, parece, né? Ele demora, mas se você subir aí, ó, ele já deu status 200 pra gente, é o que a gente queria. Beleza, ele retornou que deu ok. Será que deu mesmo, Gui? Vamos dar um get? Dá um get aí nessa janela vamos lá, mesmo. Get de post aqui, ó, vamos ver. Então aqui, ó, a gente tem a primeira imagem, que era aquelas de teste, o gato panqueca. Pode fechar essa parte, isso. Olha aí que legal, uma descrição bem melhor. A imagem mostra um canal em Veneza, na Itália e assim por diante. De onde que veio a descrição? Do Gemini. A gente agora conseguiu conectar o nosso serviço a um serviço externo. Mas então... Não, pera, eu quero testar em mais um, gente. Eu quero testar em mais um. Pode testar. Agora vocês me deixaram Pode fazer o que você quiser. Não, agora vocês transformaram aqui o Guilherme num personagem muito maluco. Calma, Gui. Vamos fazer o do gato panqueca. Eu quero ver se o Gemini consegue, e eu acho que ele vai conseguir. Olha, antes de fazer o gato panqueca, Gui, uma coisa que eu acho que é muito legal que a gente pode mostrar pra galera nós fizemos o trabalho do back-end aqui, cara. Certo. Nosso trabalho tá feito, tá entregue. E a galera do front? Eu e a Ju não somos de front. A gente também não vai mexer com front. Eu vou mostrar agora pra galera, juntos a gente vai mostrar que dá pra subir um front que consuma tudo isso aqui. E o melhor, como não é serviço nosso, como é serviço da galera de front, isso já tá pronto. Vamos mostrar pra eles como que fica. Vamos. Depois a gente vê o do gato panqueca. Depois a gente fala de gato panqueca. O que eu preciso fazer de configuração para que o meu back-end funcione no meu front-end, tá? Ó, vocês já que deixaram um projeto, eu já fiz o download, né? Ele vai ficar disponível também, que é o Instalike back. Não, back é o que a gente tá. Instalike página inicial. Página inicial? Não, aqui é o main, desculpa. Esse aqui, ó. Esse aqui é o projeto do front que vai consumir esse nosso back-end, né? Isso, que as pessoas vão receber o link para baixar o zip, só baixar e extrair. Ótimo. Beleza. O front, lembra que a gente mostrou lá na primeira aula, lá no Alura Books, um link, e o link trazia um JSON? Exatamente esse é o nosso trabalho. E a gente está fazendo isso. É justamente o nosso localhost 3000/posts. Então, a gente pode dizer que o nosso trabalho está pronto, só que a gente tem que entregar isso para o front. A gente vai lá no front e fala, front, usa esse link, usa essa URL, coloca essa URL no projeto de vocês e o resto é com vocês. Só que a gente já simulou esse trampo do front. Só que, antes disso, é um detalhe muito importante. O navegador ele tem um sistema de segurança próprio que todos os navegadores têm, que impede, por exemplo, o seu produto chama meuproduto.com. O navegador, por padrão, ele impede qualquer conexão de outro endereço que não seja meuproduto.com. Isso todos os navegadores fazem. O que a gente que está no back tem que deixar pronto? Um aviso dizendo, olha, back, você vai receber requisições de um outro endereço, que não é o nosso, não é o localhost 3000. E é isso que a gente vai fazer agora. Uma medida de segurança, né, Ju? Claro. É uma medida de segurança. Isso chama CORS. A gente vai deixar material extra para você entender bem como o CORS funciona e o que significa a sigla, porque agora eu esqueci. É alguma coisa de cross-origin, de origem cruzada, que é literalmente o que está acontecendo. Compartilhamento de origem cruzada. Olha esse cara. Beleza. Então vamos lá. A gente vai ter que instalar, vamos abrir o terminal para instalar uma biblioteca extra? Ainda aqui no back-end, né? Ainda no back. Pode quebrar. Vamos instalar, NPM. chama install ou iCORS, exatamente isso. CORS, pode instalar. Instalou. Nossa, já estou imaginando aquele
400 mil linhas de Isso. código. Nada. Beleza. Eu falei que era no server, mas na verdade não é, porque quem está manejando isso são as rotas, né? Então vamos lá no nosso arquivo de rotas. Lá em Source, routes, vamos lá. A gente, né, instalou o CORS, agora vamos importar lá no topo do arquivo, junto o Express, junto com o Multer. A gente importa o CORS. Import CORS from CORS, sem novidade. Aí, pode ser logo depois a gente vai criar um objeto de opções para o CORS. Então, const. Aqui em cima mesmo? Pode ser. Const core, pode ser CORS options. CORS options é meio padrão. E igual, vai ser um objeto. E aqui a gente passa o link que a gente quer se conectar. Origin é o nome da primeira propriedade, 2 pontos. Vamos passar um string. A gente já falou para o front, perguntou para o front. Front, quem precisa acessar? No nosso caso vai ser http, 2 pontos, //. Um outro localhost, que é onde o front está trabalhando, que é localhost 2 pontos, 8000. Isso a gente já sabe o que o front já deixou configurado para a gente. Localhost 8000. Se eu conseguir escrever localhost, aí Dois eu pontos, acredito em 8000. você. Vamos passar só uma outra opção, então vírgula, outra propriedade. Options, com O minúsculo só, porque esse autocompletar ele fica mandando coisa. Options, success. Option, tudo junto? Só que success aí com... Isso, success, uma letra com 2 Cs e 2 Ss. E mais um S, status, S maiúsculo. Vocês estão de brincadeira. Não, Já é. não é a gente que cria esses nomes. É. 200. Que é o número que a gente já conhece, que é o nosso status code de 200. Beleza? Uma última coisa lá dentro do routes, do objeto onde a gente criou lá embaixo, a nossa função, isso, routes app. A gente pode criar na linha 30, embaixo do app.use express.json, a gente vai criar mais um middleware app.use CORS, a nossa função, passando como parâmetro CORS option, CORS, que foi o nome desse objeto que você acabou de criar. Só que eu acho melhor trocar o nome para ele não ficar confuso, então coloca com os CORS options mesmo. Isso, e lá embaixo também. E aqui? Isso, CORS options. Isso deve resolver porque agora a gente avisou o back-end que vai chegar requisições de 8000. Como é que a gente sabe que é 8000? Porque o front passou pra gente. E cadê esse front? Vamos lá. Então eu abro um outro VS Code, né? Melhor abrir Aqui, ó, o new window. Isso, new window, vai abrir uma janelinha Beleza, extra. Eu vou minimizar essa daqui do back e vou usar aqui, ó, Instalike, que é o projeto do front. Agora a gente está fazendo o papel do front. Tá? Um pouco só, vamos dar uns... Isso, beleza. O front também precisa instalar esse projeto. A gente já sabe instalar um projeto. A gente abre o terminal e dá npm install. Tá vendo que tem um package JSON? NPMI? Tá. Opa! Você tá onde que você tá e onde que você tinha que estar? Olha aí. Eu já tava aqui, Deus. socorro, o que aconteceu? Não, tá tranquilo. Então vamos lá, npm NPMI. Mesma coisa, tudo bem, ele deu uns avisos de biblioteca interna, tudo bem, ele está instalando, porque o front também trabalha no mesmo esquema que a gente, eles também têm um package JSON, também tem as bibliotecas que eles instalam, tudo igual. Justamente por isso que a gente vai entregar esse projeto pronto para você conseguir testar aí com o back que você fez, só instalando o projeto na sua máquina. Beleza, se tiver um pouquinho demorado para instalar, daqui a pouco a gente volta. Beleza, o que a gente falou que quando a gente pega um projeto pela primeira vez, onde a gente vai? No package JSON para entender melhor o projeto. E dentro do package JSON a gente descobre como que sobe esse projeto lá na parte de scripts. Então vamos descer um pouquinho, deve ter um script aí para subir esse projeto. Aí, ó, um script, da mesma forma que a gente tem o nosso rundev, o front também tem o rundev deles. Legal, e eles criaram, né, uma forma também com o dev, né, que ambos, né, tanto o front-end quanto o back-end, em ambiente de desenvolvimento, Exato, né? porque eles também estão trabalhando no desenvolvimento deles. Tá, então é o npm rundev. Agora só confirma que você tá na pasta certa. Tá no Instalike. Tá subindo, hein? Beleza, subiu no localhost 8000. Vamos lá, então eu vou colocar aqui, ó, localhost. Vamos ver, porque... Não é mais 3.000, 3.000 é a porta do back-end, estamos agora a 2.8000. 3, 2, 1 e tá não lá. tem nada. Sabe por que não tem nada, Gui? Porque a gente esqueceu de passar a nossa URL pro front. Vamos voltar no código, que falta um detalhe. É um detalhinho de nada, mas um detalhinho importante. Vamos lá, então como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente criou uma variável de ambiente para guardar as nossas, a gente também vai criar uma variável de ambiente aí.
Cria um novo arquivo aí na raiz, .env. E aí, agora a gente, qual que é o nome dessa variável? No caso, a gente pediu para o front essa informação, e essa variável chama API_URL. E você, quando subir o projeto, tem que usar o nome dessa variável, senão não vai dar certo. Funcionar. Exato. E qual que é a nossa URL, onde a gente serve o nosso JSON? Localhost 3000. /posts. Muito bom, então vamos lá. Peraí, só uma dúvida. Isso é uma string aqui? É uma string. Mas normalmente não precisa, né? Então das vamos aspas. sem. Localhost. É http //, senão não vai. // Localhost. Localhost 3000 /posts. Beleza, salva. Salvei. Ok, se você quiser quebrar e subir de novo. Isso é importante porque variável de ambiente, normalmente, o recarregador não vai enxergar essas mudanças. Ele não puxa sozinho. Beleza. Vamos testar? Vamos testar. Pode testar. Testando e a gente não vê nada ainda. Gui, eu acho que você fechou... Dá uma olhada se o servidor tá de pé, Gui. Ai. Não acredito. Você fechou. Não Não é possível. acredito. O Insta-like está com... A gente falou Instabytes, mas Insta-like aqui... Não tem problema. Não tem problema. Roda esse servidor, homem. É isso aí, Porque eu confio no trabalho de back-end que eu fiz aqui, com a Ju, com você. Vai dar certo esse negócio agora. O importante é o back-end funcionar. Agora o nosso back-end tá de pé, recarrega, Gui. Olha que aí. sucesso! E aqui tem um detalhe interessante, porque o pessoal pode olhar e falar: oi, deu errado! Deu super certo! A gente tem 3 imagens de gatinhos de 3 testes que a gente fez passando placeholder. A gente tem 2 imagens sem imagem nenhuma, que era o Gui e Ju, que a gente ainda não tinha redirecionado para a pasta. E a gente tem o Veneza, que é a minha imagem, que a gente fez o fluxo completo e tá aí bonitinha com a nossa descrição. Tudo funcionando. Ju, incrível. Vocês são incríveis. Foi um prazer. Foi um enorme prazer desenvolver esse projeto back-end com vocês. Mas calma, que ainda não acabou. E chegou a hora da gente colocar esse projeto que a gente está executando local no cloud da Google. E para isso eu chamei o Luciano. Tudo bem, Luciano? Como é que você tá? E aí, Gui? Bom? Beleza? Beleza, galera? Eu sou Luciano Martins, sou developer Advocate AI no Google e tô felizaço de estar aqui com vocês nesse finalzinho de jornada da imersão back-end, para a gente fazer o que agora, Gui? Colocar esse projeto no ar para ter a nossa API pública, né? Boa! Então, beleza. O que eu preciso alterar no meu código, né, na minha aplicação, para preparar para mandar essa aplicação para o Google? Boa. Eu acho que a primeira mudança que a gente tem para fazer, Gui, possivelmente a gente pode ter diferenças de versões de Node entre a nossa máquina local e a infraestrutura que a gente vai usar na cloud. Importante, legal. Tá? E se a gente lembrar lá no nosso, dentro do source, roots, posts, model, a gente está usando as variáveis de ambiente para lidar com a conexão com o Mongo Atlas e com a API Key do Gemini. Para aí no models, posts models, para lá no comecinho, tipo a linha 4, que conecta com o Mongo funcionar, a gente precisa garantir que o serviço da cloud vai conseguir acessar essa variável de ambiente. Beleza. Então, para isso, provavelmente, a gente vai instalar um módulo, né, um pacote, né? Daí, para a gente conseguir garantir que a aplicação vai funcionar tanto local quanto na cloud, a gente vai precisar passar a utilizar um módulo, uma biblioteca de Node chamada .env. Tá. Eu posso instalar ela aqui? Isso. A gente pode até pesquisar ela, essa daqui, tá, pessoal? Ó, npm.env. Isso. Tá? Que era uma outra forma que a gente conseguia pegar, né? Isso, exatamente. Essas variáveis de ambiente. Então eu vou colocar aqui o npm install.env. Lá no terminal do nosso projeto eu vou executar esse comandinho, ó. Opa, executei errado ali no comentário. Aqui sim, ó. npm install.env. Boa. Dou um enter. A gente pode verificar se no package.json já está certinho. Vamos aqui, ó. Package.json, e a gente pode ver que é uma dependência agora do projeto. Perfeito. O .env. Perfeito. Daí, ainda relacionado com .env, a gente já instalou o módulo, mas a gente precisa garantir que ele vai ser usado. Tá. Então, dentro do arquivo JavaScript, em src models, a gente vai abrir o que você já abriu aí, o posts model, e na primeira linha lá, antes do import object id, a gente vai dar um import, e entre parênteses, entre aspas simples, perdão, .env/config.
Config. Beleza. Aí Só dá isso? um ponto e vírgula no final da linha aí, beleza. A parte do .env fechou. Legal. Tem mais alguma outra ação importante que a gente precisa fazer aqui? Tem, cara. Também para garantir que a gente não vai ter problema de manipulação de informação, porque o que a gente está fazendo no local é super simples. Uhum. A gente está escrevendo código, a gente está subindo uma API de teste local e está acessando via browser. Uhum. Quando a gente for fazer a implantação, que já é um processo mais ou menos parecido com um processo de DevOps, um processo de CI/CD, algo um pouquinho mais avançado, o serviço da cloud vai fazer para a gente várias etapas. Uhum. Vai copiar o código, vai criar uma imagem de container, vai salvar esse container numa biblioteca de containers e por aí vai. Uhum. Essas variáveis elas vão ficar sendo passadas de serviço para serviço. Uhum. Para a gente não ter problema nessa movimentação, a gente vai lá no nosso arquivo .env, Nosso arquivo.env. isso, e a gente vai colocar o valor das variáveis entre aspas duplas. Tá. Só para garantir que todas as etapas do processo vão entender que isso tudo é uma informação só. Ah, beleza. É só um cuidado adicional, entendeu? Tá bom, beleza. Então passei aqui os dois. Eu acho, Luciano, que você tinha me passado um script também, mas eu não lembro o que ele fazia, que é esse do Service SH. Boa. Esse é importante também a gente Isso usar. é importante pelo seguinte: aqui a gente está praticando como fazer a implantação de um serviço na cloud. Uhum. Não necessariamente a gente está numa etapa de, com detalhe, entender quais são os serviços disponíveis, como que eu faço a gestão manual deles. Então, para acelerar o nosso processo, como é algo que não vai fazer diferença para o processo de deploy, eu criei esse script para automatizar para a gente a parte de subir os serviços que a gente vai usar, para a gente não gastar muito tempo com isso. Fechou. Então, ó, eu vou copiar esse link. Esse link desses códigos, ele vai estar aqui na descrição dessa aula também. E vou criar aqui, ó, services, no plural, né? Isso. .sh. E dentro dele eu vou colar aqueles 3 serviços que provavelmente são referentes ao cloud, né? O G-Cloud, para preparar esse nosso ambiente lá na nuvem. Mais algum passo aqui? Eu acho que aqui a gente fechou. Fechou. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar, através do Git, eu vou colocar isso num repositório. Se você nunca mexeu com Git, a gente vai deixar um conteúdo extra aqui para você dar os seus primeiros passos e como que você pode pegar o seu código que está local aqui e mandar lá para o Git, tá bom? Então eu vou adicionar aqui, eu já inicializei o meu Git, vou adicionar essas alterações, vou colocar git commit -m deploy do projeto, dá um enter. Escrevi errado? Ficou um projeto. Mas tá tudo bem, vamos que vamos. Então aqui, ó, git push origin. Se você está trabalhando na main principal, né, na branch principal, você vai escrever main, vai pressionar um enter e ele vai mandar lá para o GitHub, né? É importante que você veja a aula do GitHub. Se você nunca viu esse processo de deploy, primeiro assiste para você entender como que funcionam essas etapas, depois vai lá para a aula do Git também para você conseguir realizar, tá bom? Então git push origin. Você vai na sua casa, você vai escrever main, eu vou escrever aqui aula underline 5, tá bom? Só eu estou escrevendo aula 5, mas você escreve main. Beleza, Perfeito. Parece que deu tudo certinho, então a gente tem aqui o código do Git, né, do nosso projeto. Deixa eu até acessar ele aqui, ó, pra gente visualizar. Eu vou copiar esse link porque a gente vai usar esse link em algum momento, né? Logo menos. Maravilha. A gente vai precisar fazer alguma alteração no Mongo? Boa. Então a gente resolveu todos os requisitos na parte do código, tá? No projeto que a gente desenvolveu, como vocês sabem bem, como vocês já estão utilizando, a gente está utilizando uma base de dados rodando no serviço Mongo Atlas. Esse serviço, ele tem, por questão assim de facilitar a nossa segurança, ou para dar para vocês controle de segurança, ele tem um controle, como se fosse um firewall, para definir quem que pode acessar a base que vocês criaram. Aqui no caso do Gui, como a gente pode ver na tela, ele está permitindo um IP que começa com 77 e termina com /32. O que isso significa no mundo de rede? O /32 quer dizer que é um IP de uma máquina, de um host único. Ou seja, só quem pode acessar a base do Gui é o IP da máquina dele. Como a gente vai passar a rodar esse serviço na cloud, a gente tem que dar permissão para que outros IPs, além do IP do Guilherme, consigam acessar também. Qual é a forma mais simples que a gente vai fazer isso? E pela mais simples eu quero dizer que a gente vai gastar mais tempo, mas que não necessariamente é a melhor boa prática de segurança se for para colocar algo em produção. A gente vai clicar dentro da console do Atlas de vocês, lá no menu do lado esquerdo, tem uma área chamada Security, de segurança, e dentro de Security tem Network Access. Isso. Vocês vão clicar lá em Network Access, provavelmente vai aparecer uma linha igual que tem do Gui, que é o IP dele, mas vai ser o IP de vocês.
vocês vão clicar lá em Actions, no botão Edit, e vão clicar no botão Allow Access from Anywhere. Ou seja, vocês estão permitindo acesso de qualquer lugar. Ainda precisa da autenticação, ainda precisa tudinho, mas em nível de rede, agora está sendo permitido acessar de qualquer lugar. Excelente. Vou clicar aqui para confirmar. E mais alguma alteração? É isso. Só um último detalhe, Gui, é que ele leva alguns segundinhos para aplicar. Interessante. Se você tentar o acesso imediatamente depois de fazer isso, pode ser que ainda não tenha replicado. Então é importante só prestar atenção que o status já está Ativo, active, né? E já era. Ó, já foi. Maravilha. E agora a gente vai lá para o cloud? Isso, agora vamos para cloud. Maravilha. Só que antes de ir para cloud tem uma informação importante, né? Isso, exatamente. Tem 3 informações importantes. Beleza. A primeira, que para quem nunca ouviu falar, para quem nunca acessou, a Google Cloud é um ambiente de uso de recurso como máquinas virtuais, deploy de serviços, inteligência artificial e tudo mais, do Google, que é principalmente utilizado por empresas, usuários corporativos, negócios e tudo mais. Por ter esse foco como principal, tem toda uma mecânica, tem todo um processo para você acessar a primeira vez, que envolve, por exemplo, Gui, você usar um cartão de crédito. Mas não é o que a gente está buscando aqui nessa experiência. Aqui nessa experiência a gente quer focar em atividades de back-end, mas sem ter que gastar muito tempo com outras coisas. O que a gente fez? A gente, na parceria aqui, Alura e Google, a gente criou alguns vouchers, alguns créditos para vocês, para que vocês pulem essas etapas mais complexas de configuração de cartão de crédito, meio de pagamento e tudo mais. Então, tanto no link aqui dessa aula, quanto no guia de mergulho, quanto via e-mail vocês devem ter recebido também, tem algumas orientações de como vocês resgatam o voucher, o crédito de vocês. Então, se vocês ainda não fizeram os passos que estão nesse guia, é importante vocês darem um pause em nós aqui, deixar a gente paradinho, travado aqui na tela. Vai lá no e-mail, vai lá no guia de mergulho, pega o link que está aqui, segue passo a passo, até você finalizar o processo de importação do seu voucher, que é isso que vai permitir que você faça as próximas etapas. Então, eu falei que tinha 3 mensagens. Essa é a primeira mensagem do voucher. A segunda mensagem é o quê? Para a gente conseguir fazer alguma coisa que fique útil, que fique prático para todo mundo, os vouchers eles foram assinalados, eles foram configurados para ser usado pelos e-mails das pessoas que se cadastraram na imersão, que se inscreveram na imersão. Então, Gui, se você usou o seu e-mail guilhermedalura@gmail.com para se inscrever, você tem que usar exatamente esse e-mail para fazer o resgate do seu voucher. Tá. Isso vale para todos vocês. Se vocês tentarem um e-mail diferente do da inscrição, provavelmente vocês vão encontrar erro na hora de resgatar o voucher, como um e-mail inválido, alguma coisa assim. E a terceira e última mensagem é que os vouchers são para uso individual. Então, Não manda no grupo da família, né? isso, não compartilha com a galera. Primeiro que você vai conseguir aplicar ele uma vez só. Então, se você baixa para usar e depois compartilha, não vai dar certo a partir da segunda pessoa. E se você tiver um uso muito intenso em um projeto só, tipo compartilhando o projeto com uma galera, pode ser que isso seja detectado como algum tipo de tentativa de fraude, alguma coisa assim, e você perde seu acesso e acaba perdendo a oportunidade de praticar as coisas. Certo, Gui? Tá bom, certíssimo. Assim que você pega o voucher, você acessa o Google Cloud, você vai para uma tela mais ou menos igual a essa que a gente está aqui. Isso tá? aí. A gente criou esse projeto com o nome de Luciano Martins de demonstração, né? Mas a ideia é que você caia numa tela como essa. Observe que eu estou até com a minha carinha aqui aparecendo do lado ali, né? É isso aí. Beleza. Como que a gente faz agora para carregar e subir o nosso projeto? Boa. O esquema que a gente fez aqui, galera, para simplificar, ao invés de vocês terem que ficar copiando o arquivo de um lado para o outro, mudando de tela, tá no VS Code de vocês, tá na cloud, a gente tentou fazer uma experiência mais simples, onde vocês vão usar boa parte das ações dentro da console da Google Cloud. Então, Gui, lá perto da sua foto, se a gente for na sequência, tem um botão que são 3 pontinhos um em cima do outro, da direita para a esquerda. A direita é a outra direita. Ah, essa aqui. É que eu não sei, cara, que é a direita e a esquerda. Os 3 pontinhos um em cima do outro, depois o círculo com a interrogação, um sino e finalmente um símbolo de console igual a console do MS-DOS, a console do Windows. Legal, cliquei nela, vamos ver. Clicou, vai abrir aí embaixo a console para vocês, semelhante ao terminal da máquina de vocês ou o terminal do VS Code. Legal. E a partir daí a gente segue em frente. E qual comando que a gente vai iniciar esse nosso deploy?
Para a gente trazer essa experiência que a gente fez toda no nosso VS Code, toda na máquina local, para dentro dessa shell da Google Cloud, a primeira coisa que a gente precisa fazer é um clone do nosso repositório, de todas as nossas experiências, todo o nosso código, aí para dentro. Tá. Então você vai dar um git clone, e o caminho do seu repositório no GitHub. Beleza. Aí você que fez na sua casa vai colocar o link do seu repositório. Isso aí. Beleza? Então eu dou um Enter aqui e ele trouxe. A gente já tem tudo aqui. Que legal, hein? Boa. E agora? Aí o próximo passo é você entrar no diretório que você acabou de fazer o clone, fazer um CD, espaço e o nome do diretório. Que no seu caso aí é backend-instabytes. Beleza. CD, backend traço instabytes. Boa. E se você dá um ls, dá uma listagem aí, basicamente são os arquivos que vocês criaram até aqui na jornada da imersão. Beleza. Para simplificar o nosso processo, de novo, pensando em focar no que é importante para a gente aqui, é importante para a gente conseguir fazer o deploy na Google Cloud, a gente fazer alguma gestão de serviços. A gente tem que habilitar alguns serviços que são os serviços que a gente vai utilizar. Para a gente não gastar muito tempo com isso, mas depois, se vocês tiverem interesse, tiverem curiosidade, tem documentações da Google Cloud para entender um pouco melhor tudo que a gente está fazendo, a gente criou esse arquivo chamado services.sh, que vai habilitar para a gente tudo que a gente precisa. Excelente. Você só precisa, para rodar ele, Gui, escrever bash, B-A-S-H, espaço, o nome do arquivo, services.sh. Services.sh. Isso. Aí você dá um Enter, ele vai segurar na tela um pouquinho, talvez ele peça autorização para algumas pessoas, você quer realmente executar um comando, você clica no botão de Allow ou Permitir, que vai aparecer. Quando liberar a linha de comando de novo, quer dizer que está tudo certo. Maravilha. E agora? Qual que é o próximo Boa. passo? Agora, por enquanto, a gente está no terminal. A gente não quer usar só um terminal, né? A gente usou o VS Code até agora. Dentro da Google Cloud, você tem uma interface similar ao VS Code. Você vai clicar naquele botão que tem um lápis ali, que está escrito como abrir editor, ou se a interface das pessoas estiver em inglês, vai estar como Open Editor. Ok. Então, basicamente, ele está preparando para a gente uma interface Olha aí, semelhante ao que VS legal, Code. hein? Então, ó, dá pra ver que tem um projeto inteiro aqui, né? Isso. Vou fechar esses outros arquivos, pode ser? Manda ver. E uma dúvida, a gente vai precisar ainda do arquivo .env nesse cenário? Sim. Tudo que a gente fez para executar localmente, a gente vai precisar dentro do ambiente da cloud também. Isso, só que a gente não tem esse arquivo aqui ainda, né? Ainda não, Se eu der não. um ls-la, por exemplo, para visualizar todos os arquivos, ó, Não a tem gente nenhum. não tem o arquivo .env, ou seja, nesse projeto a gente não tem as configurações de ambiente. Isso. Talvez, só deixar uma dica pra galera, Gui. Que foi uma reclamação que você me fez quando a gente começou a testar aqui. Muito provavelmente o tema padrão desse editor vai ser o light, vai ser o branco. É verdade. Que parece que tem um holofote de luz na sua cara. É verdade. Então aqui, ó, nessas configurações você consegue alterar a cor, ó. Color theme, por exemplo, tem várias cores diferentes aqui, ó, que dá pra usar. Ó, você coloca lá no Light OSS, só pra galera ver como que provavelmente é o padrão. Provavelmente vai ser esse. Quem gostar de tema light tá tudo certo, Tá é só tudo seguir em certo. frente. É um tema meio polêmico, né? Mas tá tudo bem, né? Exatamente. Quem fizer questão de alterar, que goste do ensolarado, que goste do roxinho, é só ir lá nas settings, lá na engrenagem, temas, a cor do tema e escolher o que se sente melhor. Beleza. Maravilha. A gente tem um desafio então que é, como que a gente faz? A gente vai ter que criar esse arquivo .env aqui também? Isso, exatamente. Tá, então... Exatamente com o mesmo nome, dentro da pasta do serviço. Ótimo. Toma cuidado que a gente até já quando a gente estava experimentando aqui, a gente às vezes errou de colocar no lugar certo. Então, só para garantir, ó, a gente não está na pasta, tá vendo? Ó, backend instabyte está fora, a gente precisa acessar essa pasta. Então, cd backend instabytes, aí a gente vai criar esse arquivo, né? Isso. Então, posso criar esse arquivo aqui com linha de comando mesmo? Você pode criar linha de comando ou pode criar lá dentro do... O que você prefere? Acho que visualmente ali com clique é mais com clique é melhor, né? Então, beleza. Ó, vou clicar aqui na pasta e vou selecionar essa opção. Repare que ele está na pasta. Vou colocar .env, vou dar um Enter. Isso. Então, a gente tem o arquivo .env aqui. Ctrl+C, Ctrl+V lá das nossas variáveis. Só para verificar se ele está certinho aqui. Boa. Tá certinho. Beleza. Mais uma dica aqui, Gui. Caso vocês, na criação do arquivo .env de vocês, não criaram o valor da variável entre aspas duplas,
Pode ter problema, né? Pode ter problema nessa questão que a gente já falou um pouquinho antes de movimentação. Então é só mais um double check. Se lá no comecinho dessa segunda parte da aula vocês não alteraram as variáveis, é importante que esteja semelhante ao que está do Guilherme aqui. Depois do sinal de igual, o valor tem que estar entre duas aspas duplas. Beleza. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, ó, ls-la, a gente pode visualizar que existem vários arquivos, inclusive o gitignore aqui. A Isso gente aí. vai precisar do gitignore nessa etapa, nesse Nessa momento? etapa não. A gente pode remover ele? Pode remover. E até aconselhado. É bom, né? a Isso, gente se tirar. você conseguir dar um cat espaço git ignore, .git ignore. possivelmente na versão de vocês pode ter também o arquivo .env como um arquivo para ser ignorado. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que em alguma etapa da automação, os serviços do Google levem em consideração o git ignore e pode ignorar a variável de vocês e pode quebrar o processo todo sem muita explicação. E ele entendeu? fala, olha, a gente não achou as variáveis de Não achei as ambiente. variáveis ou aparece o erro de que a informação está undefined, alguma coisa assim, entendeu? Certo. Então, para a gente remover, rm, espaço, ponto. .git ignore. Git ignore. Isso aí. Dou um enter. Maravilha. Perfeito. E agora? Boa. Eu acho que a última diferença que a gente tem aqui, Gui, é a questão do validar que o .env está tudo bonitinho no código. Vamos ver? Então vamos lá, ó, acessando aqui src, lá no nosso arquivo de model, post model, Isso. a gente tem aqui ó, o .env config Perfeito. sendo instalado, o package.json, a gente tem aqui o .env também. Perfeito. Mas assim, só um ponto, só da gente colocar o projeto, a gente já tem todas essas dependências aqui? Não, excelente ponto, Gui. Aqui a gente tem que seguir exatamente o passo a passo que a gente faz localmente. Ah, entendi. Qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente baixa um projeto em Node para nossa máquina? npm install. npm install, isso Então aí. vamos lá, npm install, dou um enter, ou npm i, né? Isso. Beleza? E ele Instalou instalou tudo que os precisa. pacotes. Foram poucos, foram só 99, bem tranquilo. E agora, o que a gente faz? Bom, beleza. Ah. A gente fez todo o preparativo e agora finalmente a gente vai fazer o deploy de fato. Uhum. A gente vai pegar todo o código que a gente preparou, vai submeter para um serviço da Google Cloud chamado Cloud Run, e esse serviço vai ser o responsável por orquestrar todas as etapas que a gente faria manualmente, que seria o quê? Criar um Dockerfile, que é uma configuração de container, copiar o nosso código para dentro de uma pasta junto com esse Dockerfile, fazer o build desse container, guardar esse container num repositório de containers, enfim, várias etapas que manualmente a gente faria, o Cloud Run vai fazer tudo para a gente. Legal. Beleza? Para a gente fazer isso aqui nesse ambiente de terminal que a gente está, a gente vai usar um utilitário que a gente já usou lá no service.sh, que é o cliente da Google Cloud, que o nome dele é um comando gcloud. gcloud, legal. Boa. Depois do gcloud, a gente tem que dizer para o comando qual serviço que a gente está utilizando. A gente vai utilizar o serviço Cloud Run. Então você coloca a palavra run. Run. Dentro do Cloud Run, a gente quer fazer um deploy. Então você coloca como ação depois do Cloud Run, depois do Run, deploy. Uhum. A gente quer fazer um deploy de quê? A gente quer fazer o deploy de um código-fonte que está nesse ambiente aí. Os nossos arquivos JS, o package e tudo mais. Então a gente vai usar um parâmetro "-source", para dizer que a gente quer fazer um deploy a partir de uma base, né? de uma base de código, ou de uma base de código, de um código-fonte. Isso. Depois do source, a gente tem que dizer aonde que está esse source. Em terminal, a gente costuma usar o ponto, o caractere ponto, para dizer que é o diretório local, o diretório que a gente está dentro, que é onde a gente está. No seu caso aqui é backend Instabyte. Vocês fazem essa validação se vocês realmente estão dentro da pasta do projeto. Se não tiver, tem que entrar antes de rodar esse comando. E de último, por padrão, o Cloud Run ele utiliza para o serviço a porta 8080. Aqui no nosso projeto, a gente usou como padrão usar a porta 3000. É verdade. Nenhum problema nisso. Vocês têm liberdade para usar a porta que vocês quiserem. Se vocês usaram 3000 padrão igual que o Gui fez, ou se vocês escolheram alguma outra, não tem problema. Mas a gente tem que dizer para o Cloud Run que porta que o serviço está rodando. Então você vai usar o parâmetro "-port", de porta em inglês, igual a porta que vocês estão usando. No nosso caso aqui, 3000. E é isso. Manda ver no Enter. Daí agora o Cloud Run ele vai fazer algumas perguntas adicionais para você antes de começar o processo. Primeiro, ele vai perguntar qual é o nome que você quer para o serviço,
que por padrão ele pega o nome do diretório local, mas você pode botar o nome que vocês quiserem, o serviço podia ser Guilherme 007, alguma coisa assim, mas a gente pode botar o padrão. Acho que é back-end os trabalhos, tá? Aí você só dá um enter para aceitar a sugestão. A próxima pergunta que ele faz é aonde que a gente quer fazer esse deploy. Ah, legal. O que significa o aonde? Dentro da Google Cloud, você tem um conceito que é chamado de região. Região é em que país ou em que data center, vamos falar assim, você quer fazer o deploy do serviço. Você colocar esse código onde, né? Onde você quer colocar esse código. Por que isso é importante? Porque um conceito fundamental de aplicação, seja em cloud ou não em cloud, é que a aplicação esteja o mais próximo possível do seu usuário para ter uma melhor experiência, melhor tempo de resposta e tudo mais. Então, se eu quero que o meu projeto seja usado por pessoas no Japão, não faz sentido eu fazer o deploy no Brasil por toda a distância de rede que está envolvida e tudo mais. Legal. Então aqui o que a gente vai fazer? Mas por nós todos estarmos no Brasil aqui nessa experiência, a gente vai usar a opção número 30, América do Sul, East 1, que basicamente representa a região de Google Cloud de São Paulo, no Brasil. Beleza. Eu coloquei aqui 30, pressionei o Enter. Isso. E ele faz uma pergunta se você quer permitir que qualquer pessoa acesse a API. Qualquer pessoa. Exato. Manda ver. Enter também. E ele começa o deploy demora um pouquinho, né? Isso, agora ele vai fazer todos né? os passos que a gente comentou antes, de definição de container, build e tal. Pode demorar aí uns 2 ou 3 minutos, então dá tempo de fazer um kisuko, botar um miojo no fogo, então fechou. cozinhar um ovo. Aí sim, hein? Olha, quando o nosso deploy estiver finalizado, a gente volta. E o nosso deploy foi concluído com sucesso. Obrigado, Luciano. Foi muito incrível. A pergunta é, como é que eu acesso agora essa aplicação? Boa. Se você olhar se a gente checar aí o output, a saída do comando aí no terminal, vocês vão ver que a última linha é service URL e um endereço. Basicamente, esse é um endereço que o Cloud Run criou como aonde a sua aplicação está implantada, está feito o deploy. Tá? Então você pode tanto clicar aí e pedir para abrir, né? E eu acho que você criou uma rota chamada /posts. Isso. Então, a gente não tem ninguém mesmo nesse aqui. Se você editar e colocar /posts, você vai basicamente ver o conteúdo que está no banco de dados. Nossa, que incrível, cara. Ficou muito legal. Olha só, a gente não só criou um back-end, mas colocou esse back-end no ar para qualquer outra aplicação. Então vamos supor que eu tenha um amigo que quer desenvolver mobile e usar esses dados. Só mandar esse link só para apontar para essa API e já era. Que da hora, muito legal. E se você quiser testar esse código com o nosso front-end local, é só você alterar a rota do arquivo env lá do nosso projeto do front também, que vai dar tudo certinho, né? E pra gente finalizar a imersão com sucesso, 2 recados importantes. O primeiro, não compre a Lura ainda. É isso aí. Caramba, estranho, né? A gente faz imersão, prepara todo esse conteúdo. Mandou assim, aquele parou. Não compra a Lura ainda. Será que o Paulo vai ver isso? Espero que não. Então, não compra a Lura ainda, porque a gente vai ter um desconto especial muito incrível. E, caso você tenha assistido a todas as aulas da imersão, você tem o direito de solicitar o seu certificado da imersão. Então, fica muito ligado nisso também. Qualquer dúvida que você tiver, acompanhe lá o guia de mergulho, que lá tem todos os detalhes certinhos dessa imersão. Espero que você tenha gostado. Eu me diverti muito com a Ju, com o André, com você. Foi muito legal. Luciano, obrigado, cara. Valeu mesmo, cara. Foi muito legal ter você galera. aqui. Valeu, a gente se encontra na próxima imersão.